O que são perdas endógenas e por que ela é tão importante na avaliação dos alimentos, José? Bom, a definição basicamente seriam as perdas que os animais têm no intestino, no trato gastrointestinal dele, né, a partir de descamação, secreção de enzimas ou qualquer outro tipo de coisa que seja secretada pelo animal no intestino, e a partir disso ele não consegue aproveitar ou vai ser utilizado e vai ser encontrado nas fezes desse animal ou na digesta, depender do tipo de coisa que seja avaliado. Olá pessoal, vamos para mais um episódio do Suinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host dessa plataforma. Como sempre, trazemos convidados especiais. Hoje nós vamos trazer aqui o doutorando José Lira Barbosa. Ele faz doutorado na Exalc, famosa Exalc, orientado pelo professor Urbano Ruiz. José, muito obrigado por aceitar o nosso convite e eu te passo a bola aí para você se apresentar, falar um pouco da sua jornada até aqui, desde a sua formação até o seu processo de doutorado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Me sinto lisonjeado, né? Bastante interessante e gratificante ser convidado para participar, ainda mais um podcast que eu acompanho bastante. Bom, a minha formação básica, ela iniciou na Universidade Federal da Paraíba. Eu acabei entrando nessa vertente para trabalho com suinocultura desde o meu técnico em agropecuária. Aí trabalhei um pouco com suinocultura, com avicultura, e depois acabei entrando na graduação de licenciatura em Ciências Agrárias, que é uma das poucas universidades do Brasil que realizam ou que ministram, formam pessoas, né, nesse curso. Após isso, no mesmo ano que saí da graduação, em 2022, acabei entrando na pós-graduação na Exalc, como mestrando e orientando do professor Urbano. E hoje nós trabalhamos basicamente com pesquisas envolvendo utilização de ingredientes alternativos, avaliação de ingredientes, nutrientes e digestibilidade, né? Excelente, José, excelente. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para a suinocultura. A Novos traz duas soluções de destaque. A linha Mintrix, de minerais orgânicos biquelatados com estrutura molecular única no mercado. É fonte de maior biodisponibilidade de zinco, cobre ou manganês, para melhorar o desempenho e a nutrição dos suínos durante todo o ciclo de produção. Também, o aditivo enzimático Cibenza, fonte de enzima protease que aumenta a digestibilidade das proteínas e degrada os inibidores de tripsina, favorecendo o sistema imunológico resposta e a integridade intestinal. Para mais informações, visite o site da Novos, www.novosint.com. Pessoal, nós estávamos conversando um pouco antes aqui, eu estava conversando com o José sobre a linha de pesquisa dele, que ele abordou aqui agora, né, sobre a avaliação de alimentos. Linhas de pesquisas muito importante para a cadeia produtiva de suínos, né, José? E eu não tenho dúvida que vocês têm uma série de resultados, né? Eu já conversei um pouco com o professor Urbano aí no passado, avaliando aí os DDGS, avaliando outros alimentos alternativos, né? Mas hoje, pessoal, nós pensamos dentro da linha de pesquisa deles um assunto bastante importante, que são as perdas endógenas. E antes da gente explorar bastante esse tema, né, pelo menos nos próximos 15 minutos aí, 10, 15 minutos, eu gostaria que o José compartilhasse com a gente o que são perdas endógenas e por que ela é tão importante na avaliação dos alimentos, José. Bom, a definição basicamente seriam as perdas que os animais têm no intestino, no trato gastrointestinal dele, né, a partir de descamação, secreção de enzimas ou qualquer outro tipo de coisa que seja secretada pelo animal no intestino, e a partir disso ele não consegue aproveitar ou vai ser utilizado e vai ser encontrado nas fezes desse animal ou na digesta, depender do tipo de coisa que seja avaliado. Bom, e essa seria a definição básica desse tipo de conceito, né? Interessante. Eu me lembro muito bem, eu também já participei de uma linha de pesquisa dessa no passado,
o José. Meu orientador também trabalhava com alimentos alternativos. E a gente sempre discutia isso, né? Dependendo do alimento que você usa, do ingrediente que você usa na ração, você vai ter mais ou menos perdas endógenas. E também tem os efeitos qualitativos desses alimentos sobre as perdas endógenas. Ou seja, pessoal, para ficar um pouco mais claro, dependendo do alimento que você usa, se é mais ou menos fibroso, se é mais ou menos lipídio, você vai ter mais perdas endógenas ou menos, e depende da qualidade dessas perdas endógenas, ou seja, qual perfil de aminoácidos você tem nas perdas endógenas. Ou seja, então por isso que é importante a gente avaliar constantemente, em diferentes situações, as perdas endógenas. E o José compartilhou com a gente um trabalho bem interessante que eu li antes, né, para a gente explorar aqui hoje, que é a avaliação de perdas endógenas em diferentes idades. Não é só a questão do alimento, né, José? É a questão também das idades dos animais. Então, eles pegaram idades dos animais desde 28, 78, 125 até 243 dias, né? E avaliaram as perdas endógenas dessas fases. Então, conta para nós, José, como é que foi, qual que foi o delineamento desse trabalho, como é que foram as avaliações e quais os principais resultados, os highlights desse trabalho. E só para lembrar, né, esse trabalho vocês estão tramitando ele na Animal Feed Science and Technology, muito provavelmente vão enviar para o DPP, né, na edição dos Estados Unidos agora em maio de 2025, né? Isso, ele já foi aceito na realidade do DPP, e nós começamos esse trabalho com o objetivo de avaliar, né, essa questão de perdas endógenas influenciadas pelas idades. É pouco conhecido essa questão das perdas endógenas e o tipo de influência que nós observamos a depender do tamanho do animal, necessariamente muito mais relacionado com a questão do peso e categoria que esse animal se encontra. Aí buscamos tentar encontrar algum tipo de relação com isso, a fim de melhorar os ajustes nas dietas e observar como as perdas desse animal e quais são o que influencia, né? Infelizmente não realizamos todos os ensaios e todas as análises a respeito disso, mas o nosso trabalho ele avaliou, como você comentou, animais com 28 dias, 78 dias, 125 dias e 243 dias de idade, isso abrangendo cada categoria da fase produtiva dos suínos, ou seja, inicial, crescimento, terminação e adulto. Nesse experimento específico, nós utilizamos apenas fêmeas suínas, por quê? Nesse caso, foi mais pensando no animal adulto. Quando pensamos no animal adulto, no suíno, a maior parte dos animais que estão nessa categoria são as fêmeas, né? Que são aqueles animais que são utilizados em reprodução. Aí nós pensamos mais nessa vertente, pela quantidade e pelo impacto que poderia causar na produção, principalmente relacionado com esse ajuste fino e com a compreensão das perdas endógenas e, consequentemente, nas exigências e coeficiente de digestibilidade que a gente encontraria. Interessante. E você sabe que quando eu olhei para o delineamento experimental, eu pensei no primeiro momento, eu fui ousado em hipotetizar de que talvez na fase de 28 dias, que vocês fizeram 28 dias de idade, 78, 125 e 243 dias, né? Eu imaginei, na verdade, estou brincando aqui, hipotetizei não, mas imaginei que os resultados de perdas endógenas logo no pós-desmame seria maior. Na verdade, não foi isso que vocês encontraram, né, José? Vocês encontraram mais na fase de crescimento e terminação. A perda endógena maior na fase de crescimento e terminação. Foi isso? Foi, para alguns nutrientes, sim. Na realidade, a perda endógena na fase inicial foi bem baixa, também foi um resultado que nós encontramos que é um pouco diferente quando a gente pensa assim de maneira lógica. A gente acaba lendo um pouco sobre a questão de perdas endógenas em outras categorias, né, outras espécies. Nas aves, isso é o que a gente observa, as perdas endógenas bastante acentuadas nessa fase inicial. Claro que a idade seria outra, né, até por causa da espécie animal, mas no suíno não foi possível observar isso. Não sabemos ao certo o porquê, mas hipotetizamos algumas coisas que poderia estar relacionado com essa questão de baixa perdas endógenas. O pessoal fala que um pouco
dessa característica, né, dessa mensuração de perdas, ela é corrigida pelo peso do animal, pela taxa de consumo que esse animal tem, só que também uma coisa que nós estávamos tentando observar, ou que nós estávamos estudando, era ver se a questão da superfície do intestino também poderia influenciar. Aí poderia ser uma coisa que promoveria uma menor perda nessa fase inicial, coisa que se reverte quando o animal vai crescendo, né? Aí poderia ser uma explicação ou um tipo de ideia que poderia trazer esse tipo de argumento. No primeiro momento eu também pensei isso, né? Ou seja, o volume de alimento impacta positivamente ou correlaciona positivamente com as perdas endógenas. Isso daí seria mais fácil da gente pensar. Mas se a gente pensa nesse sentido, eu vou imaginar que as fêmeas com 243 dias teriam uma perda endógena maior. E aí, como isso não se confirmou, como é que foi calculado o consumo dos animais? Ou seja, o arraçoamento dos animais foi feito como? Pelo percentagem de peso relativo? Como é que foi feito isso aí? Então, como é de padrão, normalmente nos ensaios de suínos, né, nós realizamos o consumo controlado. Todos esses animais, antes de entrar na fase experimental, nós pesamos esses animais, calculamos o peso metabólico e a partir disso nós mensuramos ou restringimos a alimentação dele para 2,8 vezes a energia digestiva de mantença para esses animais no período experimental. Aí esse foi o método de controle que nós utilizamos, de forma a padronizar isso, né, para esses animais. Só que, como nós trabalhamos com dietas isentas de proteína, nesses animais, aos primeiro momento, ele não tinham consumo total dessa dieta, né? Acabava sobrando alguma coisa, ele se restringia ao máximo, mas o consumo dele era um pouco inferior quando observarmos as outras categorias. Ou seja, as fêmeas aos 243 dias consumia menos DIP. Na verdade, ela consumia mais proporcional aos... Não, menos proporcional aos animais pequenos, né? Uhum, aos animais de crescimento, terminação e inicial. Isso pode ser uma explicação. Só para ficar claro aí para todos, pessoal, a DIP, né, dieta isenta de proteína, ela normalmente entra nessas metodologias, né? Então, ela é uma dieta isenta de proteína e de aminoácidos. E quando a gente coleta a digesta, encontra aminoácidos, já que ela é isenta de aminoácidos, quando a gente encontra aminoácidos, a gente já pressupõe que esses aminoácidos são de perdas endógenas, enzimas, hormônios, mucina e aí por diante. Falando nisso, José, por exemplo, na fase de crescimento eu vi que tinha um aumento de lisina, leucina e depois treonina, né? Até mais, a lisina até mais do que a própria treonina. Como é que vocês entenderam esses resultados? Como é que vocês avaliaram isso? Então, foi uma observação bastante interessante da gente ver esses aumentos significativos para alguns aminoácidos que são de certa forma limitantes, né, para a suinocultura. A questão da lisina, ela compreende a composição da maioria das proteínas que nós encontramos no animal, né? Aí uma coisa que é bastante importante se observar é que se você tem ela em maior quantidade no animal, proporcionalmente vai ser encontrado uma maior quantidade quando for avaliadas as perdas. Isso não se comprova para todos os aminoácidos, porque a composição de determinadas proteínas que estão no intestino desse animal ou no trato gastrointestinal deles muda a sua composição e os níveis de aminoácidos específicos, mas a lisina provavelmente foi muito relacionada a isso. Ela compreende uma boa parte dessas proteínas que podemos observar. Ainda mais quando falamos na questão de síntese, descamação, tudo do epitélio intestinal, né? Exatamente. E quando a gente fala em metionina, né, até mesmo se a gente for pensar nas carboidratos, não, desculpa, nas proteases pancreáticas, quimiotripsina, tripsina, ela tem altas concentrações, né, na sua composição de aminoácidos sulfurados, principalmente metionina,
né? O que até onde a gente sabe. E realmente, como você ofereceu dieta isenta de proteína, demandava-se menos quimiotripsina, porque provavelmente a rede de cascata de elastase, tripsina e quimiotripsina foi menos demandada, consequentemente teve menos metionina nas perdas endógenas, foi isso que vocês observaram aqui, né? Metionina e triptofano. Bem interessante esse resultado também. Isso. Tá. E glicina, porque por outro lado, né, se a gente for pensar nas mucinas, além de treonina, né, tem prolina e glicina, vocês encontraram um efeito quadrático, não foi? Isso. Glicina, prolina e serina, glicina e prolina, a gente acabou encontrando esse efeito quadrático. Isso também se repetiu, né, para a proteína bruta, no caso a proteína digestível ileal, e os aminoácidos totais ileais também foi um efeito quadrático. O que é uma pressuposição ou uma teoria que nós observamos é que, assim, na fase inicial houve uma pouca perdas endógenas, né, mas principalmente na fase de terminação, que há aquele desenvolvimento mais acentuado dos animais, a gente supõe que seja muito relacionado com isso, com a maior secreção de enzimas, uma maior produção de mucina, na realidade, já que a glicina e a prolina elas estão relacionadas e compreendem uma boa parte da formação dessas proteínas, aí poderia estar relacionado com um pouco dessa descamação e liberação para a proteção do epitélio intestinal nessa fase. No animal adulto, quando a gente observa, acaba que os danos podem ser um pouco menor pelo grande desenvolvimento, superfície de contato um pouco maior, a capacidade de rigidez, não seria necessariamente esse termo que poderíamos utilizar, mas a capacidade de proteção do epitélio intestinal nessa fase que poderia diminuir um pouco a perda dessas mucinas, dessas proteínas de proteção. Uhum. Ô José, e frente a esses resultados, quais são as possíveis aplicações práticas ou os insights mais práticos que a gente poderia levar para os nossos ouvintes, né? É um tema bastante científico, mas de extrema importância na formulação das dietas, porque muita gente vai em tabelas, né? E aí tem a composição dos alimentos, os aminoácidos digestíveis, só que feito para uma fase, né? Normalmente nas fases iniciais tem pouca informação e para matrizes também tem pouca informação, né? O que, na tua opinião, a gente poderia levar como aplicação prática desses resultados? Um pouco disso que você falou é bastante uma realidade que a gente observa nas tabelas nutricionais de exigência e de composição dos nutrientes, ingredientes. Isso é uma realidade incontestável. E foi até uma das propostas para a gente realizar esse trabalho, foi exatamente isso, a incapacidade de encontrar a quantidade de nutrientes digestíveis para as determinadas fases de estudo, porque principalmente esses ensaios são feitos na idade de crescimento e um pouco da fase inicial, a depender do tipo de ingrediente, pode ser que tenha na terminação, mas nunca foi feito em conjunto, né? Apenas para alguns ingredientes específicos. Só que a questão dos aminoácidos, não, das perdas endógenas dos aminoácidos, elas estão relacionadas com aquele ajuste fino, né? Os aminoácidos, cada aminoácido apresenta uma digestibilidade, a depender do tipo de ingrediente que está sendo ingerido, mas muitas vezes, se você avaliar apenas a digestibilidade desse aminoácido sem avaliar as perdas endógenas, a gente subestima a digestibilidade desses aminoácidos totais, das proteínas que vão ser utilizadas pelos animais, dessa forma provocando uma excreção maior de nutrientes no meio ambiente, que é uma coisa que hoje está bastante alta e é bastante importante de ser observado, né? Uma forma de mitigar os danos ambientais a partir da nutrição que pode ser utilizado, diminuição de custos, tudo isso poderia ser uma coisa bastante interessante de se trabalhar quando observamos as perdas endógenas. Excelente, José, concordo contigo. Além de ser
obrigatório dentro das formulações de dietas, né? Hoje, cada vez mais, nós temos que pensar, além desses pontos que você comentou, numa nutrição de precisão. E nutrição de precisão inclui isso, né? Os ajustes finos, né? E aí, assim, a gente já discutia bastante sobre diferentes ingredientes, como eu abordei no início da nossa fala, né? Um alimento mais fibroso pode produzir mais mucina, um alimento mais proteico pode produzir mais proteases, né? Além de hormônios, enfim. Mas, além disso, vocês trazem aqui nesse trabalho, nesses resultados bem interessantes, a questão da idade, e com resultados bem interessantes, que a gente até, você deu o exemplo de aves, né? Que aves, as fases iniciais têm mais perda endógena, no caso de suínos, não. Tá? Então, eu queria, mais uma vez, agradecer vocês, parabenizar pelos resultados, que são resultados, acho que, muito importantes para a cadeia produtiva, para a nutrição de suínos, né? E vocês vão continuar nessa linha, gerando mais resultados? Quais são os próximos planos? Continuar nessa linha, meu experimento de mestrado foi todo voltado para esse tipo de pesquisa, né? Trabalhamos com tanto as perdas endógenas como a avaliação de ingredientes, como eu havia falado anteriormente. A primeiro momento, avaliamos a questão de coprodutos, né, do milho, aí pegamos o farelo de glúten com baixa proteína, com alta proteína, o germe desengordurado. Hoje, nós pretendemos seguir naquela vertente dos ingredientes mais utilizados na suinocultura. Aí, vamos avaliar novamente as perdas endógenas, que é um tipo de ensaio que tem de ser feito para fazer os cálculos, né, observar as digestibilidades ideais dos aminoácidos, dos ingredientes, e a depender disso, a depender na verdade não, e a partir disso, a gente também observar o que provoca essas perdas endógenas um pouco mais elevadas e compreender melhor qual é as diferenças morfológicas e as diferenças fisiológicas que podem promover o aumento de digestibilidade e a utilização de aminoácidos ao decorrer do aumento, né, da idade, do peso desse animal e o desenvolvimento dele. Interessante, José. Ou seja, em breve vocês vão ter mais resultados aí para compartilhar com a gente. Pessoal, gostaria também de provocar vocês, ouvintes, que são muito importantes para sustentar essa plataforma, né, que é tão importante. Eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente ideias de temas e de pessoas, se possível enviar para nós no e-mail hello@wisenetics.com.br. Compartilha com a gente nomes que vocês acham que gostariam de ouvir e temas que vocês gostariam de ouvir, ok? Até a próxima.